agricultor brasileiro tem apostado mais em tecnologias como a agricultura regenerativa para atender às atuais demandas do consumidor, do Brasil e fora do país também. Aliás, muito mais fora do país do que aqui no Brasil. E este consumidor, por sua vez, tem cobrado uma produção de alimentos ambientalmente corretos, quer dizer, produzidos de forma ambientalmente correta e socialmente justa. Nós vamos conversar pela internet sobre esse assunto com o César de Oliveira, que é diretor executivo de uma empresa distribuidora de insumos que atua no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, nas Minas Gerais. A empresa tem um faturamento de 250 milhões de reais previstos para 2021. E essa entrevista vai contar com a participação do João Pedro Couti Dias, que está aqui. Você que acompanha a nossa programação sabe que o João Pedro é um profundo estudioso desse assunto, né? Já falou, inclusive, da agricultura regenerativa aqui para a gente, deu uma aula aqui para nós dias atrás. Ele vai participar também da conversa com o César Oliveira, que está em Patrocínio, grande Patrocínio, região grande produtora de café também. César, muito boa tarde, obrigado pela sua participação. Estamos aqui, João Pedro Couti Dias e eu começo perguntando, depois vou deixar o João Pedro batendo bola com você. O João conhece bastante sobre um exemplo, o pó de rocha, por exemplo, que é usado nessa tecnologia da agricultura regenerativa. Hoje, as empresas estão preparadas para atender ao produtor que é incentivado, é levado a praticar a agricultura sustentável? Boa tarde, Zaidan. Boa tarde, João Pedro, e aos espectadores aí do canal do Boi. Bem, eu posso falar assim, nós estamos aqui para apoiar o produtor rural nessa agricultura regenerativa, né? Porque a gente olhar no longo do tempo, tudo muito, né? Quando eles iam errado, muito depois parte a planta, olhamos ali o cultivo, adubamos e acrescemos do que é o motor de nós preparados sim para atender essa agricultura regenerativa, para realmente fazer o solo vivo, né, bioativar os solos, os biológicos que estão ali presentes no solo, para realmente atender essa demanda do nosso produtor rural, do nosso produtor de alimento, para levar esse alimento aí para o brasileiro e para o mundo. Muito bem, só corrigindo, fazer o meia-culpa aqui, o nome é César Oliveira, eu disse Celso, me perdoe, me desculpe a troca. Perdoado. João Pedro, por favor. Boa tarde, César. César, quando você vê hoje, além da questão biológica, você tem que preocupar com o solo como elemento vivo, essa nova transformação, essa nova fronteira que nós estamos vendo pela frente. Mas mesmo hoje, com os custos dos insumos, com produtos acidulados como MAP, custando quase 4.500, cloreto de potássio, mais de R$ 4.500 a tonelada, por que o produtor ainda não procura com maior intensidade usar produtos regionais, como pó de basalto, como fosfato natural reativo, cianitos, fontes de potássio, que seriam muito mais benéficas para o solo e para a resiliência da planta e também a um custo menor? Então, eu acredito que aí no nosso produtor, João Pedro, o brasileiro é um pouco cético, bairrista, acho que ele aprendeu a produzir nesse sistema lá atrás, quando fez essa revolução agrícola do Brasil, com NPK, e eu vou muito mais além do pó de rocha, eu vou com organo mineral, né? A gente está aqui numa região que a gente tem aves, tem suíno, tem boi, tem usina, então assim, a gente tem além de tudo, levando para o campo, e aí vai em doses pequenas, porque o produtor às vezes não acredita, você tem que mostrar para ele 1 ano, 2 anos, 3 anos, para ele poder mudar o sistema dele de adubação, como o senhor citou,
e também como organo mineral, como uma fonte. E até mesmo uma da agricultura regenerativa, as plantas de cobertura. Para você ter ideia, alguns clientes que com pivô, a gente plantou plantas de cobertura com ativação biológica, com esse calorão que nós estamos com essa seca, onde que ele não fez, que ele não está fazendo o teste, que ele está testando em meio pivô, a temperatura da terra está 39 graus. E onde que tem as plantas de cobertura, está apenas com 10 graus. Então, reteve umidade, reteve vida e vai produzir mais. E onde tem o organo mineral, então, nem se fala. Então, assim, é um pouco o trabalho que nós fazemos aqui, de levar essa extensão rural para o produtor, levar a tecnologia e tem que mostrar, fazer um pedacinho um ano, um pedacinho no segundo ano, um pedaço no terceiro ano. É o trabalho árduo nosso aqui da distribuição de insumos, para poder levar isso para o produtor rural. O que a gente sente também é que a pesquisa brasileira, ela se preocupou muito em fazer produtos acidulados, produtos industriais, esqueceu muito dessa alternativa que nós temos. Por exemplo, quando você fala hoje, os confinamentos bovinos, tem um potencial de 1 tonelada de material orgânico por animal confinado durante um ciclo, né? Então, você imagina a riqueza que ele tem de material de carbono que poderia ser compostado e depois colocado no solo. E a grande questão também que eu vejo é que não se mensura, você tem pouca mensuração dos resultados do solo. Por exemplo, os governos hoje estão preocupados com o sequestro de carbono. Se eu conseguir aumentar 1% a matéria orgânica do solo, eu estou pensando em 10 toneladas de carbono, de 0 a 30, 0 a 40, e que isso vale a 26 toneladas de CO2. Começa a ser um número muito interessante. E que se o produtor fosse remunerado também por isso, por esse serviço ambiental, talvez a gente conseguisse agilizar mais, catalisar mais esse processo. Concordo e volto a falar, é um trabalho assim, eu dou os parabéns para o Zaidan, para o canal do Boi, de estar trazendo esse tema. Porque a gente observa, esse tema não é um tema tão antigo, mas é que eu falo, acho que tem assim, a indústria do NPK, eu acho que olhou muito aí a questão de sementes, né, as sementes de soja, a tecnologia aí da semente de soja, da transgenia, e eu falei aqui que eu acho que o produtor brasileiro, as empresas esqueceram um pouco do solo e esqueceu do que você falou, do confinamento. A gente no grupo tem um confinamento, a gente já está aproveitando já ali, vamos dizer, né, desculpa a expressão, o cocô do boi ali, toda uma matéria rica para fazer uma compostagem, para devolver isso para o solo. Aí torna um ciclo, uma cadeia realmente sustentável e que a gente consegue levar isso aí para mais 50, 100 anos. Se a gente continuar fazendo esse extrativismo da terra aí, vamos pegar aqui no trópico, né, que faz 3 safras por ano, onde que esse solo não vai aguentar. A gente tem históricos de clientes que tem pivô, o pivô estava produzindo 20 sacas de soja. A gente chegou lá, não, calma, nós temos aqui solução para ajudar você, mas tem que acreditar. E muitas vezes o produtor, como o preço aí de soja aí de R$150, milho de 100, ele não quer dar tempo ao tempo. Então, assim, vai pagar algum preço lá na frente. Então, realmente, a gente tem, sim, ó, um belo trabalho. E, mais uma vez, o parabéns para o Canal do Boi, está trazendo esse tema. Eu acho que vocês podem continuar levando esse tema, criando esse debate, para a gente realmente mostrar para o nosso produtor rural, para o produtor de alimentos do Brasil, que tem alternativas, que ele pode ter custos melhores, sair desse custo de NPK que está realmente insustentável e continuar fazendo a mesma produção com maior sustentabilidade. Ô César, nós já fizemos aqui no Canal do Boi, agradecemos as suas palavras, fizemos congresso da Associação da Agricultura Sustentável e os depoimentos dos participantes, produtores rurais de regiões diferentes do país, falando da possibilidade, da viabilidade e do retorno de se trabalhar biologicamente, por exemplo, ecologicamente, a produção agrícola, né, João Pedro? Com certeza, e eu acho que outro fator extremamente importante, nós tínhamos que divulgar a qualidade do alimento produzido nessas condições. Quando você usa NPK, você está colocando 3 nutrientes aí, nitrogênio, fósforo e potássio. Se eu usar um pó de basalto, fizer uma compostagem, eu estou colocando 10, 15 elementos que são elementos importantes para a vida no solo, silício e tantos outros. Então, e quando você olha um alimento produzido nessas condições, ele é um alimento mais rico, só que ele entra como uma commodity, um soja igual, milho igual.
quando na realidade não é igual. Ele tem mais, ele tem uma características intrínsecas do produto que são muito mais, geram muito mais saudável ao consumidor. Eu concordo com o senhor. Talvez onde que o produtor primeiro, a hora que ele vai, que a gente está enxergando muito em função do ESG, né, que é a governança social e sustentabilidade, a gente está vendo alguns movimentos, ainda é pequeno ainda nos pequenos e médios produtores, eu vi já em grandes produtores, no Mato Grosso e tal, alguns grupos grandes, que ele vai se beneficiar de um crédito diferenciado. Mas eu concordo que a gente tem que ter esse debate para realmente mostrar que a soja dele não é uma commodity igual a soja do cara que está produzindo no sistema convencional. Também concordo com o senhor que eu acho que nós temos que levar isso e buscar mercado para atender esse tipo de produtor que está realmente fazendo uma produção mais sustentável, com alimento mais rico, vamos dizer assim. E vamos pensar, não na soja e no milho, nós podemos aí ter no HF, uma cenoura, uma cebola, as hortaliças, acho que é toda a cadeia, porque a gente vê muito agricultura, soja e milho, até no café, né, Zaidan, que você falou, nós estamos aqui em Patrocínio, tem também aí uma produção sustentável que dá para fazer muita coisa diferente. Patrocínio, café de Patrocínio é fantástico, né? Maravilhoso, conhecido no mundo inteiro. João Pedro tem mais uma pergunta? Não, o que eu considero que eu acho que aqui hoje nós sempre estamos dando espaço para grupos de agricultura sustentável. Aqui no Mato Grosso do Sul hoje se encontra em todas as culturas, soja, milho, eucalipto, cana-de-açúcar, produtores preocupados em usar esses produtos. Agora mesmo está começando a se usar fontes alternativas de potássio, que não tenham cloro. Pensando em quê? Pensando na vida no solo. A hora que você bota um crédito de potássio, você está botando 40% de cloro. Então, se você colocar um produto que não tenha cloro, você tem condições de ativar essa vida. Então, essa microbiota do solo passa a ter cada vez mais importância. E isso, todos nós temos a obrigação de colocar na mesa para discutir esse assunto. Concordo, sim. Podem contar conosco aqui da empresa, que realmente é um propósito da companhia, realmente olhar o solo, o biológico, uma agricultura sustentável, que toda a cadeia esteja integrada e participando disso. E a gente tem a gente fez uma live semana passada com o Alexandre Garcia e com o Alisson Paulinelli. Realmente a gente tem aí, o Brasil pode parar de ficar dependente das fontes aí de NPK, que a gente não é suficiente, e até da indústria de proteção de cultivos. Então a gente tem aqui todo um parque de criar uma indústria de biológico, uma riqueza na nossa economia, basta todos nós juntos levar isso para o produtor e o produtor acreditar no nosso trabalho, acreditar que nós estamos levando realmente para ajudá-lo a produzir melhor e mais sustentável. E o solo, vamos dizer, o solo é vivo, né? Manter o solo vivo. Ô César, nós temos mais um minuto para a sua resposta a seguinte pergunta. A agricultura orgânica, que é celebrada no Brasil, fora do país, muita gente tem uma restrição dizendo que ela não é aplicada em larga escala. Há contestações, mas essa é a opinião de muita gente. No caso da agricultura regenerativa, ela pode ser aplicada para a agricultura em larga escala? Pode sim, em larga escala. E eu vou aproveitar a questão do orgânico, não para criar polêmica. O alimento é orgânico. Pedra que não é orgânica, a gente não come pedra. Eu estou com um papel na minha frente que ele é orgânico. Então, assim, a nossa agricultura é orgânica. O que a gente precisa é o que o João Pedro falou, trazer esse meio mais sustentável, a questão da sequestro de carbono, para a gente poder fazer a agricultura regenerativa, ela em alta escala, igual a agricultura convencional. Porque nós precisamos aqui desse caminho que o produtor que esteja nos assistindo acredite onde tem pessoas levando essa tecnologia, se for uma pessoa, uma empresa de confiança, idônea, acredite, faça uma parcela, que tem como ser escalável sim, tá? Eu queria agradecer César de Oliveira, que é diretor executivo, CEO da empresa Cultura Agromais. Muito obrigado pela gentileza de falar conosco. Bom trabalho, César. Obrigado, boa tarde. Obrigado para vocês também. Forte abraço. Pois é, João Pedro, você tem mais gente espalhada por esse Brasil advogando a sua causa, né, da sustentabilidade. Eu sou um soldado nessa causa, eu sou um peão.
Eu acho que o Brasil, quando você olha o mundo, Zé, você pega os Estados Unidos, que tem uma das melhores terras do mundo, o meio oeste americano é impressionante a qualidade do solo. Hoje, o produtor americano está precisando de subsídios para se manter no processo. Por quê? Porque tanto usar químico no solo, ele coloca em xeque a produção. Então, hoje no mundo inteiro há uma preocupação da sustentabilidade. Quando a gente pensa em soja, 38 milhões de hectares no Brasil de soja, não se usa quase nitrogênio. Por quê? Porque usa a natureza, usa a biologia, usa bactérias que fixam nitrogênio. Se nós começar a expandir isso para outros setores, para gramínea, para cana, para tudo que é cultura, você tem uma maior sanidade da planta, mais resistente, você tem um custo menor e, principalmente, você evita a emissão de gases que são altamente negativos. E hoje há um consenso mundial que você tem que mudar. Nós estamos entrando num brete. Ou a gente muda ou a gente vai pagar muito caro com essa questão da mudança climática. Então tudo isso soma-se. Então o momento é oportuno. E o produtor que começa a usar, ele sente o resultado. Ele vê a redução de custo, ele vê a qualidade da planta, ele vê a resiliência, a capacidade da planta enfrentar desafios de seca, de calor extremo e tal. Isso acaba ele adotando a causa e os vizinhos dele começar a copiar o que está fazendo. Aqui a gente vê muito aqui no estado essa questão. João Pedro Cuti Dias, obrigado pela participação aqui comigo. Até amanhã. Até amanhã, Zé.